sua vida. Quem entende isso? Ele não vai voltar da vida. Pai, obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado. Pai, o caráter, personalidade serão mudadas, serão tratadas. E nós vamos romper com esse mundo. Coisas maravilhosas acontecerão nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sente dando glória a Deus. Eu quero mostrar através dessa trajetória de Davi que o nosso relacionamento com Deus amadurece quando aprendemos a viver com Ele, servir para Ele, reconhecer o perigo de caminhar sem sua direção e permanecer profundamente nele. Nós acabamos de falar de Paulo, que foi direcionado pelo Espírito Santo. E de uma forma contundente, o próprio Davi foi direcionado por profetas e pelo próprio Deus. Também foi direcionado. Eu quero te levar a uma outra dimensão. Você precisa sair da dimensão carnal, da dimensão que você só está vendo. Você precisa contemplar o espiritual. Você precisa sair da mesmice, sair do mundo natural. Você precisa orar mais, precisa jejuar mais, buscar mais. Então o propósito é esse. E qual é essa introdução? Existem pessoas que conhecem as obras de Deus. Outros conhecem a palavra de Deus. Mas alguns aprenderam a andar com Deus. Uma coisa é eu conhecer a Deus na teoria. Eu estudei sobre Deus, eu já estudei algumas matérias, então eu conheço. Mas será que eu tenho intimidade com Ele? São coisas distintas. Ter intimidade e ter teoria são coisas distintas. E eu preciso aperfeiçoar isso. Eu preciso trazer para perto e eu preciso me chegar mais perto do Espírito Santo. E eu preciso estar mais perto de Deus. Toda pessoa tem uma necessidade de relacionar-se com o Criador. Porém, nem todos buscam esse relacionamento. E por quê? A Bíblia nos mostra alguns exemplos de homens que desenvolveram um relacionamento com o Senhor. E esse homem, muitos homens da Bíblia tiveram um relacionamento com Deus. Sim ou não? Sim. Tem alguém comigo? Enoque andou com Deus em uma geração que se afastava dele. Gênesis capítulo 5. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque aprendeu a confiar e obedecer. Moisés falava com Deus face a face, como alguém fala com seu amigo. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, alguém disposto aqui a cumprir a sua vontade. Davi, ele entendeu, ele disse nas suas orações: eu estou disposto a cumprir aquilo que o Senhor vai falar comigo. Eu e você nessa manhã, estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Se sim, vamos sair com a nossa vitória. Mas existe algo especialmente interessante em Davi. Podemos acompanhar aqui no verso 23, Davi, podemos acompanhar seu relacionamento com Deus em diferentes fases da sua vida. Davi, ele cresce, vai crescendo, e parece que ele tem uma discriminação nessa família. A família é muito grande de Jessé. A família é muito grande, muito extensa. E parece que começam a esquecer de Davi. E parece que Davi ele é isolado a trabalhar no campo para cuidar das ovelhas. Conhecemos Davi no campo, ainda jovem e desconhecido, não é verdade? Depois o encontramos servindo, enfrentando gigantes e cumprindo o propósito do sim ou não. Tem alguém aí? Também o vemos caindo, pecando e chorando profundamente por suas escolhas. Sim ou não? Claro que é. E por fim encontramos um homem que, depois de tudo que viveu, olha só, desejava acima de qualquer coisa permanecer na presença do Senhor. Davi não tem diferença nenhuma, é igual a eu e você. Nós caímos, nós pecamos, nós falamos, nós xingamos, fazemos coisas erradas. Mas Davi ele queria acertar. Davi tinha o intuito de acertar. Davi tinha o intuito de andar nos caminhos do Senhor. Davi ele sabia que ele precisava estar no caminho do Senhor, porque senão a morte o chegaria. Assim também sou eu e você. Por isso que o Salmo 23 é tão pessoal, tão íntimo. E muitos escutam, porque aqui é algo de Davi. Escute, quando Davi declara o Senhor é meu pastor, não está falando do que ele viu, mas ele está falando de um relacionamento construído ao longo de uma vida inteira. Quem quer ter uma vida de relacionamento mais íntima com Deus? Aleluia! Ninguém, né? Obrigado. Glória a Deus!
Nessa mensagem, quero destacar 4 momentos do relacionamento de Davi com o seu pastor. Nessa mensagem, quero destacar 4 momentos do relacionamento de Davi com o seu pastor. E quem é o pastor de Davi? Deus. Aleluia! Davi com Deus aprendeu a viver relacionamento. Com Deus, Davi o aprendeu no anonimato. Você lembra lá quando ele estava lá cuidando das ovelhas? Ali, ela é a preparação dele. Perceba que quando diz o Senhor é meu pastor, ou seja, meu aqui fala de algo pessoal. Antes de vencer Golias publicamente, Davi vencia leão e urso longe dos olhos da multidão, no anonimato. Deus estava tratando ele no anonimato. Davi é derramado na casa dele o azeite, o bálsamo, sim ou não? Sim. Mas a partir dali ele foi ser rei? Não. Não. Tem o seu momento de preparar. Se lembra quando Paulo estendeu as mãos? Estava preparando Éfeso, preparando os discípulos, preparando o pessoal. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aleluia. Deus está buscando aqueles com intimidade, aqueles que o buscam. Antes de ser aceito como rei, foi rejeitado pela própria casa, sim ou não? Sim. Quando Samuel perguntou se estavam ali todos os filhos de Jessé, Jessé respondeu: ainda falta o menor. Não estava na casa. Para os homens, ele era o menor, não tinha lugar na mesa, não tinha capacidade, mas aos olhos do Senhor, ele era o escolhido. Cadê os escolhidos nessa noite? Nessa noite não, nessa tarde, nessa manhã. Cadê os escolhidos? Quem é escolhido? Você é escolhido? Eu sou. É ele que me escolheu. Eu sou escolhido. Você é uma escolhida, um escolhido de Deus. Tem que praticar. Com Deus, Davi aprendeu a depender do pastor. Deus deitava e faz em vezes, só pode deitar porque Deus está com ele. Guia tem mansamento e águas tranquilas. Só pode guiar quem tem Deus como Deus. Aleluia. Como você vai colocar a tua cabeça no travesseiro? Como você vai dormir? Como você vai fazer as coisas? Preocupado? Então não tem Deus. Aquele que tem Deus, descansa nele. Descansa nele, descansa. É interessante que um pastor experiente se reconheça como ovelha. Davi sabia conduzir o rebanho, sim. Mas sabia que também precisava ser conduzido. Ele era pastor daquelas ovelhas. Mas ele sabia que ele tinha que estar sendo conduzido por alguém. E ele entendeu isso, que quem ele dizia, quem me conduz, está aqui o Salmo 23, é Deus. Precisa de direção, provisão, descanso e cuidado. Se sua segurança não estava em habilidade humana ou na sua força, mas vinha do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 2. Salmo 121, verso 2. A força, a segurança, o cuidado vem de Deus para mim e para você. Aleluia. Gente, entenda isso, grave isso. Está gravando aí essa palavra? Grava isso, pega para você, coloca, grava na tábua do teu coração. Com Deus, Davi foi preparado antes de ser promovido. Samuel ungiu e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde quando ele foi ungido, o Espírito Santo apoderou e começou já ele ensinar, treinar para ser rei. Se levantou Davi de lá da porteira, isolado. Por que ele não pode se levantar? Aleluia. Você está disposto? Contudo, Davi não diretamente para o trono. Davi não foi conduzido diretamente para o trono. Houve espera, perseguição, caverna, treinamento e prova. Primeiro Jesus disse: vinde, e só depois ele disse: ide. Primeiro Jesus disse: vinde, e só depois ele disse: ide. Para Samuel, Deus disse: vem. Antes de dizer: enviar-te-ei.
Antes de trabalhar com Davi no trono, Deus trabalhou em Davi lá no campo. Davi, eu vou te preparar aqui no campo. Porque o que você vai precisar, você tem que ter experiência. Tu vai enfrentar gigante, você vai enfrentar o exército filisteu, inclusive o teu próprio rei, Saul, vai se levantar contra você. Então você tem que ter uma conduta totalmente exemplar. Antes de trabalhar com Davi no trono, isto mesmo, Deus trabalha com Davi no campo. Não despreze o anonimato. Não. A dependência nem um tempo de preparação. O pastor está te forjando para uma grande obra. Deus está te forjando para uma grande obra. Isso que você está fazendo hoje, nos seus lares, nas casas, nas vinhelas, nas ruas, ajudando pessoas, isso é Deus te capacitando. Aleluia. Quando você dá uma bolsa de roupa, Deus te tocou. Aleluia. Quando você dá um alimento, dá um arroz, dá um feijão, ajuda alguém, é Deus te treinando. Aleluia. É Deus te levantando. Quando você dá uma passagem, dá alguma coisa, quando você ajuda uns aos outros, é Deus te capacitando. É Deus alinhando as coisas para você ajudar uns aos outros. Davi, para Deus, aprendeu a servir. Davi serviu a Deus com aquilo que já tinha. Antes de usar uma espada, Davi usava uma harpa. Aleluia. Quando ele tocava a harpa para Saul, para acalmar o espírito de Saul. Quando Saul era atormentado, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. 1 Samuel 16, 23. Ele servia com o que tinha para um bom propósito. Nós temos um propósito. O que você tem hoje? Você tem o direito de fala. Você tem a palavra de Deus. O que te impede de pregar a palavra? Amém? Além disso, ele servia bem, ou seja, tocava bem. Quando precisavam de um tocador, lembrava logo de Davi. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Você será lembrado. Você será lembrado. Alguém vai te lembrar de você. Ali tem uma pessoa que eu posso contar. Eu vou na casa dela. Ele não esperou chegar no trono para ser útil. Não. Ele começou a trabalhar mesmo antes de ser ungido. Lembra onde ele estava? Quando Samuel foi na casa de Jessé, onde ele estava no campo. A preparação. A minha preparação veio do ventre da minha mãe. Eu já fui separado. Eu já fui moldado. Deus me chamou. Não. Josias. Não. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me separou. Tinha tudo para cair. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus me poupou. Ele não esperou chegar ao trono para ser útil. Enquanto esperava, suas mãos já estavam disponíveis para servir. As tuas mãos, você está bem? Teu corpo está bem? Está andando? Usa a sua voz. Usa a sua inteligência. Davi serviu obedecendo nas pequenas tarefas, mesmo sendo depois de ter sido ungido por Samuel. Davi continuou obedecendo seu pai. Levantou-se Davi pela manhã bem cedo e fez como Jessé lhe ordenara. Ele ouviu a voz do pai dele. Faça isso, faça aquilo. Vai lá, pega o lixo de casa e joga fora. Vai tosquear as ovelhas, vai dar comida para as ovelhas, vai no pasto, volta cá, lava a tua roupa, faça isso para mim, para isso aqui. Ele tinha uma promessa grande. Quem tem promessa sabe ouvir, sabe cumprir ordens. Ele tinha uma promessa grande, mas ainda levava pão para os seus irmãos. Já tinha sido ungido o rei, mas ainda estava na preparação. Havia uma preparação. Entenda isso aqui. Quem não aprende a servir nas pequenas tarefas, dificilmente servirá nas grandes. Queremos fazer grandes coisas, queremos ganhar um púlpito, queremos ganhar um estrelato, mas como? Você não quer varrer uma igreja, não quer catar um lixo, não quer tirar uma poeira. Não queremos. Entenda isso aqui. Quem não aprende a servir nas pequenas coisas, as pequenas tarefas, dificilmente servirá nas grandes. Davi serviu defendendo a hora do nome de Deus, a honra de Deus. Davi, em todo instante, aquilo que Paulo fazia, honrar o nome de Deus, continua honrando o nome de Deus. Quando ouviu Golias afrontando Israel, Davi enxergou algo que os outros ainda não estavam enxergando. Aquele gigante estava desafiando Deus vivo, estava desafiando Deus, mas ele era um homem espiritual, igual Paulo, igual Pedro, igual você. Quem desafiou de Deus e ficou e permaneceu de pé. Por isso ele declarou para o gigante: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
E deixou claro: do Senhor é a terra. Para de lutar com as suas mãos. Aleluia. Seja uma mulher espiritual. Aleluia. Seja um homem espiritual. Seja, deixa na mão de Deus. Davi não entrou naquela batalha para construir um nome para si, mas para defender a honra do nome de Deus. Aleluia. João Batista tinha esse mesmo sentimento. É necessário que ele Cresça. e eu Diminua. servir a Deus e colocar nossos dons, nossa obediência, a nossa coragem à disposição do seu propósito. Portanto, sirva onde você está, com aquilo que você tem, e faça de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Davi sem Deus aprendeu pela dor. Quando você bota Deus de lado, você vai aprender pela dor. Se nós estamos falando aqui, se nós estamos pregando, se nós estamos dizendo, se nós estamos aplicando que nós temos que ter um coração segundo ao Senhor, quando você afasta ou deixa você se desviar, ou você começa a afastar, você vai sofrer. Pastor, por que sofre? Porque largou Deus. Se com Deus já está difícil, imagine sem Deus. Em nome de Jesus. Sem Deus, Davi esqueceu o que tinha e desejou o que não era dele. Davi já possuía muito mais, mas quando deixou de seguir as veredas do pastor, colocou os olhos na mulher de outro homem. Está vendo? Quando tira a visão de Deus, peca. O homem que tantas vezes havia seguido a direção de Deus, agora seguia seus próprios desejos. Por um momento, Davi tirou a visão do alto. Se lembra do Salmo 121? Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá, me socorro. Por um momento, ele tirou os olhos do céu. Igual a mulher de Urias, Batseba. E pecou. Um homem tão inteligente, tão sábio, tão dedicado. Um homem que escreveu tantos salmos. Tirou a visão do céu. Pecou. Quando deixamos de valorizar o que Deus nos deu, começamos a desejar aquilo que Ele não nos deu. Se Deus não nos deu, para que você vai desejar? Só deseja aquilo que Deus colocou na tua mão. Sem Deus, Davi sofreu as consequências do pecado. Quais as consequências do pecado? Depois do adultério, vieram a mentira. Lembra disso? A tentativa de encobrimento e a morte de Urias. Quando Natão, o profeta, o confrontou, anunciou: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Por causa desse erro dele. Sem Deus, Davi reconheceu. Agora, tem que reconhecer. Sem Deus, Davi reconheceu o quanto precisava de Deus. Depois de confrontado, Davi confessou: pequei contra o Senhor. Segundo Samuel 12:13. E já no Salmo 51, está vendo? Aqui, Salmo 23. Agora lá no Salmo 51, vemos seu arrependimento e oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova O espírito inabalado. reto. A queda mostrou a Davi algo doloroso, mas necessário. Sem a direção, sem a presença, sem a graça de Deus, ele não conseguiria conduzir nem o próprio coração. Entendeu agora? Ele precisa voltar. Precisa retroceder e confessar. Agora ele vai mudar. Há lições que aprendemos ouvindo a voz do pastor e outras que aprendemos chorando por termos deixado de ouvi-lo. Por isso, não espere a dor ensinar aquilo que Deus já está lhe ensinando para a sua vida. Davi em Deus aprendeu a permanecer. Permaneça em Deus. Aleluia. Permaneça em Deus. Quer a tua vitória? Quer obter tua cura? Tua casa, teus filhos? Tudo indo bem? Saúde? Aprenda a permanecer no Senhor. Em Deus, Davi encontrou sua maior satisfação. Davi conheceu pastos, palácios, vitórias, riquezas. Tu entendeu isso aqui agora? Olha só, mas nenhuma dessas coisas ocupou o lugar de Deus em seu coração. Quando Deus te dá tudo isso, saiba que não é para ocupar o teu coração. O teu coração pertence a Deus.
Por isso declarou: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A importância dele não era o ouro, nem a prata, nem os utensílios, mas era morar na casa do Senhor. Davi aprendeu. Ele não queria apenas aquilo que Deus podia lhe dar, queria o próprio Deus. Ah, que coisa linda. Ele entendeu que ele sem Deus não era nada. Entendeu? Em Deus, Davi experimentou segurança em qualquer lugar. Ele ia em qualquer lugar. Posso ir, Deus? Pode. Posso combater? Pode. Posso pelejar? Posso. Posso fazer? Pode. Pode. Eu garanto, Davi, sou eu, o teu Deus, a quem tu confessa, a quem tu tem buscado. Eu te conheço. Não existia lugar onde estivesse fora do alcance de Deus. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás, não? Davi havia passado por Salmo 139, verso 8. Davi tinha passado por campos, cavernas, desertos, palácios, mas descobriu que sua segurança não dependia do lugar onde estava, e sim do Deus que estava com ele. Não importa onde ele estivesse. Paulo entendeu isso. Se eu estiver em Atenas, se eu estiver em Acaia, se eu estiver em Éfeso, se eu estiver em Corinto, se eu estiver em Esparta, não importa. Eu sei quem está comigo. E o que está comigo é bem maior do que aqueles que estão no mundo. Paulo entendeu, Pedro entendeu. E você entendeu? Em Deus, Davi entregou até as áreas mais profundas do teu coração. Sabe o que ele fala? No Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece meus pensamentos. meu coração. Prova-me e conhece os meus. Davi não queria apenas Deus ao seu redor, queria Deus trabalhando dentro dele, na mente, no corpo, no coração, dentro dele. Por isso termina pedindo: vê se há em mim algum caminho e guia-me. Depois de uma vida inteira, Davi chegou à mesma certeza: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6. Quem encontra em Deus sua satisfação, entrega a Ele o coração, aprende que o melhor lugar da vida continua sendo perto do pastor, chamado Deus. A história de Davi não é a história de um homem perfeito. Eu e você não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Nós pecamos e erramos. É a história de um homem que descobriu, escute, quando precisava de um pastor. Ele sabia que ele precisava de um pastor. E ele tem agora, nesse momento, Deus como pastor. Com Deus aprendeu a viver, para Deus aprendeu a servir. Sem a direção de Deus, aprendeu pela dor. Em Deus aprendeu a permanecer. Talvez hoje você esteja no campo, sendo preparado. E aí a palavra é: tenha paciência. O tempo de Deus chega para a sua vida e a qualquer hora vai chegar. Talvez tenha saído das veredas ou esteja sentindo as consequências das escolhas erradas. O pastor do Salmo 23 está de braços abertos para te receber, para me receber, para te receber, para nos receber todos nós. Você precisa do pastor chamado Deus. Você precisa desse relacionamento. Eu preciso desse relacionamento. Você precisa dizer de forma pessoal, íntima e convicta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confie, continue firme na caminhada. Mais importante do que saber onde estamos é saber quem está nos guiando. Não importa o caminho, é quem está te guiando, quem está com você. Permaneça certo, perto do pastor, porque a mão que guiou Davi continua conduzindo aqueles que confiam no Senhor. Continua aquela mesma mão que guiou Davi, que guiou José, que guiou Moisés, que guiou os apóstolos, que guia você. É para você que se sente de longe hoje.
É dia propício para se entregar ao bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje é dia propício. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de renúncia. Hoje é dia total de nós nos chegarmos ao Senhor. Se você entendeu, se você compreendeu, e se você quiser ter intimidade com Ele, dá um pulo dessa cadeira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Intimidade, relacionamento. Deus pode te dar tudo isso, pode fazer grandes coisas. Se você entendeu a escola bíblica dominical, se você entendeu essa palavra, se você entendeu a escola bíblica dominical, no que foi falado hoje, e se você pegou para você e colocou na tábua do teu coração, hoje tem uma mudança. Oremos. Pelo término do trabalho, pelos dízimos, oferta, pela mesa, pela conclusão. Em nome de Jesus. Pai querido, te agradecemos pela escola bíblica dominical, te agradecemos pelos dízimos e ofertas da tua casa, pela mesa de oração, pelos pedidos, pelas fotos, pela escola, pela palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos revelou e falou nessa manhã. Hoje eu saio convicto da minha vitória. Ó Pai, apesar de que a minha vitória já veio quando o Senhor me tirou da cama, o Senhor me deixou vestir, me arrumar, já caminhei, já bebi água, e agora, Pai, nessa parte da tarde, vou ir para minha casa, vou almoçar. Pai, o Senhor me concede a oportunidade. Deus, eu estou saindo daqui com o meu milagre, sem dor, sem doença, sem enfermidade. A minha casa, o meu lar, os meus parentes, os meus amigos, meus vizinhos, todos serão alcançados, serão livres, libertos. Os que estão online também, todos nós seremos curados, livres e libertos. Pai, nesta manhã, a tua palavra foi falada, foi pregada, foi dita, e hoje, para quem acredita, para quem crê, para quem tem fé, vai sair daqui com a vitória. Deus não é por muito falar, nem por muito gritar, porque hoje é uma palavra, ó Pai, para nós nos concentrarmos e entendermos que o Senhor age. Nem muitas vezes, Senhor, de grito, não. Tem hora que são sussurros, são palavras, não para gritos, mas para nos alertar. Obrigado, Senhor. Despede-nos em paz. Livra das horas perdidas, não vamos sem nada, faz mecânica normal. Dá uma tarde bênção, uma noite abençoada. Ó Pai, tudo que nós fizermos nessa tarde seja abençoado. Não deitar, não levantar, não tomar um banho, não pentear o cabelo. Venha cura, abençoa nossas lágrimas, nossas casas e todos os nossos projetos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga: bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, não só agora, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diga: eu e minha casa, vai em paz.